Vamos lá? Senhor Deus, obrigado por esta noite, te agradecemos, pedimos ao Teu Espírito Santo que renove nossas mentes e nos ensine um pouco mais das Escrituras, que algo possa mexer no nosso coração, que não seja só estudo, mas seja palavra viva no nosso coração e possa mudar a nossa cultura e os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu mandei para vocês o texto sobre a organização da igreja, que é do Justo Gonzalez, que é um historiador, né? Então, o Justo Gonzalez, ele vai trabalhar nessa questão da organização da igreja, que era como era o método, ou os líderes, como ela se compunha, né? Em relação à liderança, como ela se organizava. E aí você vai observar o texto dele, a gente vai iniciar o texto. Obviamente eu dei uma acrescentada no texto, para ficar um pouco mais claro para nós. Então, olha lá, ele começa: não há dúvida de que nos fins do século II existia na igreja uma hierarquia com 3 níveis: bispos, presbíteros e diáconos. Observem esses 3 títulos: bispos, presbíteros e diáconos. Depois nós iremos observar esses 3 títulos e todos os textos que eu procurei nas Escrituras para ficar mais evidente naquilo que ele está falando. Então, olha lá, alguns historiadores, sobretudo católicos, têm pretendido que esta hierarquia tripartite se remonta às próprias origens da igreja. Mas o certo é que os documentos não permitem fazer tal afirmação, mas sim o contrário. Então, o que ele está falando? Que alguns historiadores da igreja católica, mas até da igreja evangélica, ela vai colocar essa questão de bispo, presbítero e diácono como se fosse uma hierarquia, né? O bispo está lá em cima, o presbítero é um pouco abaixo e os diáconos abaixo dos presbíteros. Na igreja evangélica, que eu acredito que a maioria veio, né, tem essa mesma situação, né? Tem o bispo lá, o presbítero e o diácono. Ou você tem, nos modelos mais tradicionais hoje, tradicionais não, nos modelos mais pentecostais ou neopentecostais, nossa, hoje tá meio maluco, né? Hoje tá lá o... Não, tipo... Isso aí é o normal, né? Mas tá lá o pai apostólico. O pai apostólico, né? É isso que tá hoje, né? O pai apostólico, o apóstolo... Aí o cara queria ser maior. Mas até então, era mais ou menos assim. Tinha o bispo que coordenava as igrejas, e aí tinha os pastores abaixo do bispo, né? E aí na igreja tinha o presbítero abaixo do pastor e os diáconos abaixo do presbítero. É assim que era mais ou menos o normal, né? Pelo menos na igreja metodista que eu vim era assim, né? E aí depois mudou, né? Por exemplo, a Renascer em Cristo subiu para apóstolo, né? Então ele ficou apóstolo, os bispos dirigiam as igrejas e os pastores ficavam abaixo dos bispos. Lá tinha o presbítero, e lá tinha o diácono, e lá tinha o aspirante a diácono. Então era uma hierarquia, né? O cara tinha que ser como se fosse uma empresa, né? Então, o que ele está falando aqui é que essa hierarquia não pode ser comprovada na igreja primitiva. Na igreja primitiva do primeiro século não era assim, né? Não era dessa forma. Eram líderes que possivelmente tinham esse título de bispo ou presbíteros, mas eles não estavam em evidência sozinhos. Haviam outros junto com eles, né? E é isso que ele vai falar sobre a questão da igreja primitiva, né? Então, olha lá. Mas o certo é que os documentos não permitem fazer tal afirmação, mas sim o contrário. Ainda que o Novo Testamento fale de bispos, presbíteros e diáconos, esses 3 títulos não aparecem juntos, como se cada igreja tivesse que tê-los, ou seja, não era um padrão para todas as igrejas, né? Havia diferenciação entre as igrejas.
Ao contrário, o quadro que o Novo Testamento nos apresenta dá-nos a entender que a organização da igreja primitiva variava de lugar para lugar. Isso significa que não havia um padrão pré-estabelecido para que uma igreja fosse e outra fosse também idêntica ou igual, né? Então, cada igreja, ela meio que se organizava segundo aquilo que o Espírito Santo estava direcionando. Além disso, há fortes indícios de que, pelo menos durante a maior parte do século I, os títulos de bispo e presbítero eram intercambiáveis. Ou seja, eles podiam mudar, né? Eles podiam estar fazendo uma diferenciação na questão desses títulos, né? Há também alguns eruditos que pensam que em certas igrejas, inclusive em Roma, não houve a princípio um só bispo, mas sim várias pessoas que tinham todos ao mesmo tempo um ou ambos os títulos. Então, o que ele está falando aqui é que não havia essa regra como começou a surgir do segundo século, no terceiro século, onde tinha um bispo lá coordenando tudo e outras pessoas estavam abaixo dele, né? Então ele fala que no primeiro século isso não existiu. Isso passa a existir no segundo século, como a gente vai ver o texto quando ele prossegue falando do porquê que começou a centralizar numa pessoa só. Então lembre que no primeiro século, de tudo aquilo que a gente já estudou, lembre-se, não havia o Novo Testamento igual você tem aí em mãos. Você pega a sua Bíblia, tem lá o Antigo Testamento e você tem um Novo Testamento. Então não tinha isso. As cartas foram escritas, foram direcionadas às igrejas. Havia muitas outras cartas, então algumas eram aceitas, outras não eram aceitas. E essas cartas, eles estavam direcionando a igreja. Porém, as cartas estavam também colocando as igrejas naquilo que deveria ocorrer, naquilo que deveria estar. Então você pega a carta de Coríntios, que é a melhor igreja do Novo Testamento, né? A melhor igreja, Coríntios. Se você está desanimado com sua igreja, lê Coríntios, entendeu? Vá para lá. Ou seja, era uma igreja, e o incrível é que Paulo fala lá, nenhum dom vos falta. Ou seja, em nenhuma outra igreja Paulo falou isso, mas em Coríntios ele falou, nenhum dom vos falta. É o dom do amor. Mas era a igreja mais maluca que podia ter, né? Então toda a carta ela é escrita advertindo a igreja para que ela caminhe segundo as orientações e os planos de Deus. Então as cartas eram orientações, as cartas eram segmentos, eram ordens apostólicas para que as igrejas andassem conforme Deus desejava, o Espírito Santo desejava. Agora, porém, outras igrejas, como eu falei, a igreja de Roma, ninguém sabe quem fundou a igreja de Roma. Ela foi surgindo, como na aula passada eu falei, a igreja ela vai se expandindo, a igreja primitiva, e o modelo missionário dela é dia a dia. As pessoas dia a dia, no trabalho, elas estão ali proclamando a sua fé e a igreja está surgindo. Então a igreja de Roma surge, obviamente são famílias ali que vão crescendo, se estruturando, e depois Paulo deseja ir para Roma para instituir essa questão de bispo, presbíteros, porque ele desejava estabelecer ali uma maneira mais correta para a igreja. Estamos aqui, gente? Então, vira aí o título: bispo, presbítero e diácono. Agora vamos ver esses títulos, bispo, presbítero, diácono, nas escrituras. O que a escritura fala quando trata-se desses títulos e qual é realmente a raiz deles, né? Então eu peguei o primeiro aí, você pode olhar no texto, da página 2, bispo. Então, bispo é no grego episkopos, que é o quê? Um supervisor, uma pessoa encarregada de verificar se aqueles sob a sua supervisão estão fazendo corretamente o que tem que fazer. Curador, guardião ou superintendente. Ou seja, então um bispo ele é aquele que está supervisionando
aquilo que está ocorrendo. Né? Aí você vai ver os textos, né? 1 Timóteo 3,2, ó. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Você observa que esse homem descrito aqui em Timóteo é um pai de família. Entendeu? É um pai de família, que a igreja é na casa dele, entendeu? E exige-se um padrão familiar para que ele receba as pessoas. Né? Entendeu? Então, é um pai de família lá. Bispo seja irrepreensível, né? Que ele não precise andar toda hora e todo momento tendo que ser repreendido por pessoas, porque ele é como se fosse um padrão. Esposo de uma só mulher, né? Vai lá na casa do bispo, tem ele e a mulher dele, né? Quando a gente chega lá, tem essa, né? Ou seja, então... Mas aqui você observa, gente, o quê? Como a cultura, como eles vinham de uma cultura que não era a cultura judaica, que já tinha uma só esposa, né? E eles estão tendo que ser lembrados da lei de Deus. Por quê? Porque possivelmente tinha homens lá casados com várias mulheres. E aí começa aqui a se estabelecer a cultura de Deus naquela cultura. Lembre-se, eles não eram uma nação livre, eles estavam debaixo do jugo de Roma. Se eles estavam debaixo do jugo de Roma, a cultura era romana, era grega. Não tem nada a ver com cultura cristã. Então, eles não tinham padrões culturais judaico-cristãos. Eles não tinham isso. Vieram da Grécia, né? Só você ver o documentário Netflix sobre Roma, você vai ver como que eles viviam. Né? As saunas romanas, entendeu? Você vai ver lá como que era o padrão. Né? Então aqui começa a se estabelecer padrão familiar no qual nós somos herança. Né? Tito, capítulo 1, versículo 7, ó, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Novamente, a palavra bispo, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Então vocês observam aqui, o que vocês têm que perceber é, não leia esse texto como se fosse um cara sozinho dirigindo a igreja. Não leia dessa forma. Leia como um pai de família que morava numa casa, porém haviam outras casas com outros bispos e eles estavam no mesmo nível de autoridade, dirigindo as igrejas. Entendeu? Então você nunca pode ler bispo com a mentalidade que você tem hoje. Porque quando a gente fala de bispo, a gente pensa num cara que está numa igreja coordenando outras igrejas. Não é? Mas no primeiro século não era isso. Era um pai de família que recebia a igreja na sua casa, porém existiam outros bispos e eles estavam ali tendo o mesmo nível de autoridade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertesses ao pastor e bispo da vossa alma, que fala de Jesus. Né? Então, o primeiro texto fala do bispo em singular e o segundo fala de bispos no plural. Atos capítulo 20, versículo 28, fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então Paulo está falando aí de bispos, então haviam vários bispos que estavam ali administrando e cuidando da igreja, né? Dos irmãos. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, então você vê aí bispos sendo falados. Aí você vai ter outro termo, que é presbítero, que em grego é presbúteros. Então, o presbítero seria quem? Alguém com idade avançada, ancião, de idade, líder de 2 povos, avançado da vida, ancião, sênior, antepassado, designativo de posto ou ofício entre os judeus, membros dos grandes concílio ou sinédrio. Um pouquinho mais abaixo fala daqueles que em diferentes cidades gerenciavam os negócios públicos e administravam a justiça entre os cristãos, aqueles que presidiam as assembleias.
o Novo Testamento usa o termo bispo, ancião e presbítero de modo permutável. Então, dá a mesma ideia, né? Tanto bispo como ancião, como presbítero. E aí, alguns textos, né? Que fala lá, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Não aceiteis denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui está o presbítero no singular também, né? 1 Pedro 5,1. Rogo, pois, aos presbíteros, só que aqui já está no plural, que há entre vós e o presbítero. Aqui é Pedro falando. Olha que interessante esse 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Ele era apóstolo, né? Pedro, ele era apóstolo, mas ao mesmo tempo que ele tinha esse envio apostólico, ele também se considerava um presbítero. Por quê? Porque o presbítero, né, que é a questão do título, é relacionado a esse ancião, essa pessoa com mais entendimento, que vive ali numa comunidade, numa localidade, e ele tem força na fala, no conselho e nas decisões. Então, por isso que haviam vários presbíteros, e aí Pedro está enviando uma carta apostólica para os presbíteros, que ele inicia na carta, né, aos presbíteros, e aí depois ele fala, eu também sou um presbítero, porque eu também sou um ancião, uma pessoa que tem entendimento para poder estar falando com vocês. Então por isso que ele fala, ó, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. 2 João 1,1, o presbítero, a senhora eleita aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. 3 João 1,1, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Então você vê aí a palavra presbítero. E aí depois você vai ver a palavra presbítero no plural. Atos capítulo 11, versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Paulo e de Barnabé. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, então vários, né? Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então ali você vê presbíteros sendo reconhecidos. Então, lembre que na igreja primitiva havia uma diferença em relação a títulos, diferente do que nós vemos hoje. Hoje você vê o quê? Que pessoas, elas são reconhecidas com títulos para poder atuar, não é? Então, muitas vezes, a pessoa, ela não é reconhecida como um pastor ou um presbítero, ou seja, qual ofício que ela tem numa igreja, sem ela receber o título. Então, primeiro a igreja dá o título para a pessoa e aí ela passa a ser reconhecida por aquilo que ela recebeu. Clássico isso é os seminaristas. É igual o seminarista. Então, ele está ali na igreja, né? E aí a igreja envia ele para um seminário, né? Que ele pode ficar lá, sei lá, 3, 4 anos, e ele fica longe da igreja, ele fica longe das ovelhas. Ele fica lá estudando. Quando ele volta, ele já recebe um título de pastor e ovelhas. Então, primeiro ele recebe o título, e aí depois ele recebe as ovelhas. Então as ovelhas falam assim, ele já recebeu o título, agora ele é meu pastor. Acabou. Ou quando pastores mudam, né, de lugares, né? Então está um pastor numa cidade A, aí ele vai ser enviado para uma cidade B, aquele pastor vai sair. Quando ele chega nessa cidade B, aquelas ovelhas, sem conhecerem ele, mas por causa do título, fala, esse é meu pastor. Aí o pastor, essa aqui agora é minhas ovelhas. Na igreja primitiva não era assim. Na igreja primitiva, a igreja crescia, os presbíteros e bispos estavam ali com os irmãos, ou seja, já estava cuidando desses irmãos, recebendo eles em suas casas, e quando os apóstolos chegavam, eles reconheciam esses irmãos como os presbíteros e bispos por aquilo que eles já estavam fazendo. É totalmente diferente. Não era o título que lhes dava autoridade. A autoridade vinha do Senhor. Eles já estavam trabalhando e aí eles eram reconhecidos
por um ministério de fora, que era o ministério apostólico. Então Paulo chegava e reconhecia esses irmãos e eles passavam a ser reconhecidos, mas eles já estavam tendo autoridade há muito tempo, né? Então eles já eram reconhecidos sem o título, né? Então a igreja primitiva funcionava dessa forma. E é a melhor maneira, né? Já virou. Vocês assistem televisão aqui, gente? Já viu aquele programa que um cara, ele é contratado para ir nos restaurantes? Aí ele vai nos restaurantes falidos para descobrir por que aquele restaurante está falido. Aí ele vai lá e fica um tempo lá. Depois ele faz o diagnóstico. Ele fala assim, ó, tá vendo você que está no financeiro? Tô apontando para você, meu irmão, não é para você, tá? Pode ser. Acho que eu já assisti esse negócio. Já viu? Pô, tá vendo você que está no financeiro? Você não é para estar no financeiro, você tinha que estar no olho da rua, porque você está destruindo essa empresa. Entendeu? Ele fala a verdade que ninguém tem coragem. Ó, tá vendo você que está fazendo um hambúrguer? Você é um imprestável, você não devia fazer hambúrguer, você devia, sei lá, vender pastel, fazer alguma coisa. Some daqui. Tá vendo você que está, entendeu? Você não tem que ficar nessa área, você tem que ir para essa área. Ele chega e vê que tem pessoas fazendo o que não é para fazer e está destruindo o lugar e ele arruma o ambiente. E aí o negócio começa a dar certo, porque ele fala, ó, você sai dessa posição, que você não deveria estar aí, você que está aí, vem para essa posição, entendeu? Ele muda, ele faz a Distribuição. correta, cada um no seu quadrado. E quem não deveria estar lá, ele fala assim, ó, vai embora, porque você não deveria estar aqui. Gente, toda empresa tinha que ter esse cara. Não, e até do hambúrguer, ele pegou e falou assim uma vez. Eu acho que era projetado só pra fazer esse negócio. canal? É. Ele pegou e falou assim, melhor Então, eu não lembro que canal que passa, hein? Acho que é do... Na Band? Passava. Ele falou assim, melhor hambúrguer de longe. Não tá longe. Quem disse que esse é o melhor hambúrguer? É. Entendeu? Eles esculacham. Então, os apóstolos, eles tinham esse poder de chegar na igreja e realmente reconhecer quem deveria ser reconhecido. Entendeu? Quem deveria ser reconhecido. Porque eram pessoas que já estavam atuando. Então, eles iriam reconhecer pessoas que estavam atuando de maneira eficaz dentro das igrejas. Então, na igreja primitiva tinha isso. E Paulo, ao mesmo tempo que Paulo reconhecia líderes que estavam atuando na igreja e que precisavam receber esse título, essa posição, esse reconhecimento, ele também denunciava líderes que estavam com título e eram enganadores, né? Então você pega a carta de Coríntios, o que Paulo fala lá? Ó, eu levei o evangelho para vocês, mas esses apóstolos aí que estão pregando esse evangelho, eles não têm o mesmo espírito que eu. Paulo condena os caras e no mesmo contexto lá Paulo fala, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então esse texto. Então ao mesmo tempo que Paulo ia nas igrejas para reconhecer pessoas que já estavam atuando, falando assim, você é um presbítero, você é um ancião, você é um líder, você é um diácono. Então ao mesmo tempo que Paulo fazia isso, ele também denunciava líderes que não estavam fazendo o correto, mas tinha o título. Então Paulo também os denunciava. Então, vários textos de presbíteros, vamos ler só mais alguns. Atos 15, no concílio, lembra no primeiro concílio de Jerusalém? Olha lá, Atos 15. Tendo havido, 15 versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. 15:4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, que relataram tudo que Deus fizera com eles. Então você percebe aí que os termos do Novo Testamento da igreja primitiva nunca é um apóstolo dirigindo, ou seja, como às vezes algumas pessoas falam, né? Pedro era o líder dos apóstolos, né? Colocando sempre um acima. Não, sempre os termos relacionados ao Novo Testamento é apóstolos
liderando presbíteros juntos, ou seja, era uma organização, uma liderança plural, aonde as pessoas estavam ali dirigindo a igreja. Nunca só uma pessoa coordenando tudo, né? Atos 15:6, então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Ó, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, esse aqui é bom, ó. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ó, merecedores de dobrado honorário. Viu, Rafael? Eu vi, cara. Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então você tem aí os presbíteros. E aí você vai ter o texto sobre diácono, né? Então tem o diácono singular aí, diáconos no plural. Diáconos em grego é diáconos, provavelmente do obsoleto diácono. Alguém que executa os pedidos de outro, de um mestre, servo, atendente, ministro. O servo de um rei. Diácono, alguém que em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para uso deles. Garçom, alguém que se serve comida. Quem foram os primeiros diáconos? A igreja primitiva, vocês lembram? Os que estavam lá à mesa, Atos 6? Isso, Atos 6? Eles faziam, a gente quer ficar orando aqui na palavra. E vocês vão lá. Ora aí por uns diáconos aí para eles fazerem isso, né? Quando eles impuseram as mãos, os diáconos começaram a fazer milagre e o avivamento surgiu, né? Nem os diáconos já serviam mais as mesas, né? Os caras já estavam fazendo coisas grandiosas, como Filipe, né? Que era um dos 7 lá, né? Então, muito forte, né? Os diáconos, né? Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Observaram aqui como também exige-se que na casa do diácono tenha esse mesmo padrão? Por causa disso, né? Igrejas nos lares, nas casas, e eles recebendo ali as igrejas. Diáconos, Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Agora, olha o que ele fala. Como dissemos anteriormente, lá na página 4, abaixo do texto de 1 Timóteo. Como dissemos anteriormente, a ênfase na autoridade dos bispos da sucessão apostólica surgiu durante o século II, como um modo de responder aos desafios das heresias. Enquanto a maior parte dos cristãos vinha de um contexto judaico, o perigo das heresias foi menor. Mas à medida em que foi aumentando o número dos gentios entre os cristãos, foi aumentando também a multiplicidade de doutrinas e se foi fazendo necessária a centralização da autoridade. Então, no segundo século, a gente já observa o quê? Que começa a haver muita heresia surgindo, e aí meio que em cada localidade vai surgindo um líder, ou vai se denominando um líder, e ele começa a meio que proteger a sua comunidade, defendendo a comunidade e ao mesmo tempo centralizando nele poder, e aí ele vai crescendo, e aí começa a questão dos bispos, né? Bispos que vai surgindo, que vai chegar até o Papa, e nas igrejas cristãs vai se colocando ali o pastor, né? E ele vai centralizando e vai surgindo. Então, no segundo século começa isso. E aí eu peguei duas heresias do segundo século, que nós já estudamos, que é o gnosticismo, que foi muito forte no primeiro século ali. Quando você pega a palavra, até em 1 Coríntios, Paulo falando sobre conhecimento, ali é gnosis, né? Que é o gnosticismo, que eles tinham vários pensamentos contrários às escrituras e que Paulo vai condenando, não só Paulo, mas como também João, né? Então aqui o gnosticismo acreditava. E lembre, os gnósticos do primeiro século eram cristãos. Então às vezes a gente acha que os gnósticos não eram cristãos. Não, eles eram cristãos.
Então, ó, o que o gnosticismo acreditava? Rejeitava ou reinterpretava o conteúdo básico cristão, combatendo a crença cristã na criação divina. Segundo os gnósticos, o Criador não era o Deus Supremo, a própria criação era considerada vil e má. Eles também negavam a existência terrena de Jesus Cristo, afirmando que o Espírito Santo era uma energia espiritual que viera de algum Deus inferior. Também negavam a ressurreição do corpo, baseado na ideia de que tudo que é físico ou material é mal e não espiritual. Por isso que aí você vê nas cartas de João falando, né? Aquele que não reconhece que Jesus veio em carne, esse aí ele usa o termo anticristo, é isso, né? Eu não lembro, mas acho que ele usa o termo anticristo, que era os gnósticos, que não acreditavam que Jesus veio em carne, né? Mas imagine para João ouvir um negócio desse, né? João andou com Jesus, deitava no colo de Jesus. Tem texto de João que João deitava no peito de Jesus. Aí veio uma galera que começa a falar assim, esse Jesus aí não vem em carne. Aí João assim, como assim? Eu deitava no peito dele, depois que ele ressuscitou ainda a gente viu, andou com ele. Como assim ele não tinha carne, né? Então para a cabeça de João, imagina, João devia ficar muito bravo, por isso que ele fala, ó, esses caras são do anticristo, né? Que não reconhecem isso, por isso que ele ficou muito bravo. Agora, ó, olha o lugar das mulheres na igreja primitiva. Muito interessante os textos que ele usa. O lugar das mulheres na hierarquia eclesiástica tem sido mal interpretado, não é? Posto que no século II todos os oficiais dessa hierarquia eram varões, ou seja, eram homens, né? Pensou-se que assim foi na igreja primitiva também, mas no Novo Testamento nos dá a entender outra coisa. E aí ele vai usar alguns exemplos. Olha lá, Felipe tinha 4 filhas que profetizavam, isto é, que pregavam. Então, o termo profetizar ali em Atos não era só no sentido de profetizar, mas era também de ministrar, de pregar, de ensinar. Então, as 4 filhas de Felipe, elas eram assim, ó, Atos capítulo 21, versículos 7 a 9. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então esse termo ele é relacionado à profecia, é relacionado à pregação. Então está o termo aí em hebraico, olha lá. Profetizar, ser um profeta, proclamar por inspirações divinas, predizer, profetizar com a ideia de prever eventos futuros que pertencem ao reino de Deus, proclamar, declarar algo que pode apenas ser conhecido por revelação divina e irromper sob impulso repentino em discurso ou louvor sublime dos conselhos divinos sobre tal impulso, ensinar, refutar, reprovar, admoestar, confortar outros, agir como profeta, cumprir o ofício profético. Aí, que as mulheres faziam. Mas você tem que diferenciar o Antigo Testamento de profetas escrituarísticos, sei lá se é esse termo que fala, entendeu? Mas profetas que quando falavam tornaria-se as escrituras no Antigo Testamento. Porém, no Antigo Testamento também tinham profetas que profetizavam e agiam e não se tornou as escrituras. Eliseu tinha escola de profeta. O que os profetas faziam? Profetizavam, mas nenhum deles foi escrito nas escrituras, entendeu? Então, no Antigo Testamento tinha essa questão. Profetas em que o que eles falavam e o que eles eram se tornavam Bíblia, profecia, escritura. Então, por exemplo, o que eles falavam se tornavam as escrituras. Os filhos que eles tinham, o nome dos filhos se tornavam profecia para as escrituras. O que eles comiam se tornavam profecia para as escrituras. No caso, Ezequiel. E o texto lá fala que Ezequiel foi amarrado, não fala quem que amarrou Ezequiel, possivelmente um anjo ou um miserável, algum amigo, entendeu? Amarrou ele e ele ficou vários meses virado, amarrado para a direita. E aí ele falou, agora desamarra ele, amarra ele para o lado esquerdo. Entendeu? Pensa. O texto também fala que ele é pego pelos cabelos. Aí fala que, tipo, os teólogos falam que é Deus que pegava ele pelos cabelos. Entendeu? O texto fala que Deus matou a mulher dele para ele dar uma palavra profética e fala, não chore.
Entendeu? Mas ele gostava da mulher dele, né? Não é aquelas mulheres que, tipo, eu vou chorar, ele mata mesmo. Mas matou a mulher dele, entendeu? Oséias vai lá e casa com a prostituta, e casa e tem filhos com ela, e aí se torna profecia. Então, esses profetas eram profetas que tudo que eles faziam se tornava escritura. Porém, outros profetas existiam que não eram pessoas que geravam escrituras. Elias, né? Só estou eu aqui. Elias, você está cheio de tem uns profetas escondidos lá. Ué. Mas cadê a profecia desses profetas? Não tem. Porque eram profetas que não... Essas mulheres eram nesse nível de profecia, né? Elas profetizavam, né? Mas o texto não fala que elas eram profetas, né? Só que profetizavam, né? É isso, né? Isso. Aí existe diferenciação. Por Eu quê? ia perguntar, por quê? Porque em 1 Coríntios, Paulo fala, todos podem profetizar. Mas não significava que todos eram profetas. Entendeu? Ou seja, É que elas... como é a origem do verbo que parece que vem. Então, na igreja, todos podiam profetizar. Então, qualquer irmão, quando o ambiente profético vinha, liberava. Mas aí, Paulo fala para procurar o dom de profecia. Que aí seria a pessoa que tem o dom. E mesmo ela tendo o dom, ela não é profeta. Então o Novo Testamento não fala que elas eram profetas, mas fala que elas profetizavam. E o Novo Testamento vai falar que existiam profetas, que no caso era o... Como é que chama o cara lá? Ágabo. Isso, ele é chamado de profeta. Entendeu? Elas não, que elas só profetizavam. Então olha lá, outra mulher, ó, Febe, era diaconisa em Cencreia, Atos capítulo 16, versículo 1 e 2. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo, ó. Tá vendo essa palavra servindo? É a mesma palavra para diácono. Servindo, ó, a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo o que de vós vier e precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então, olha lá. Olha a palavra protetora, mulher colocada sobre outras, guardiã feminina, protetora, patrocinadora que cuida dos afazeres de outros e os socorre com seus recursos. Outra mulher, ó, e Júnias, ó, Júnias é contada entre os apóstolos, Romanos 17,6. Aldai, não é Aldai, né? Saudai, tá faltando essa, não é? Tá faltando essa, irmãos. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então essa mulher é contada, Júnias, de origem latina, Júnia, jovem cristã de Roma, mencionada por Paulo. O que sucedeu é que durante o século II, em seus esforços por evitar toda a doutrina falsa, a igreja centralizou sua autoridade e as mulheres ficaram excluídas do ministério da pregação. Mas ainda nos princípios do século II Plínio, diz a Trajano, foram torturadas 2 ministras da igreja cristã, que é o que o Gonzales fala nos primeiros livros dele em relação à perseguição, né? Então, ao estudar o lugar das mulheres na igreja antiga, não devemos deixar de mencionar o papel importantíssimo das viúvas. Já no livro de Atos encontramos que a igreja primitiva se ocupava sustentando as viúvas que havia em seu seio. Se assim não se fizesse, tais viúvas ficariam desamparadas e seus únicos recursos seriam viver com algum de seus filhos ou casar-se de novo. Vocês observam que uma coisa que é bem forte no Novo Testamento é que Paulo, desde que eu pesquisei, né? Pode ser que eu tenha pesquisado, se você achar, você me fala. Ele nunca aconselha uma pessoa a casar de novo. Ele fala, se ficou viúva, fique para o Senhor. E ele fala, quem é casado com descrente, né? Mulher casada com descrente, se o cara for embora, deixa ele embora. Não hora para ele voltar não, entendeu? E aí fica com o Senhor. Entendeu? Você não encontra Paulo falando assim, casa de novo, restitui família. Você não encontra isso no Novo Testamento, né? Em qualquer desses casos, se o filho ou o novo esposo não era cristão, a viúva se veria limitada em sua vida religiosa. Logo foram dadas às viúvas responsabilidades
dentro da igreja. Olha lá, as responsabilidades. Já mencionamos a viúva Felicidade, cujo labor despertou a aversão dos pagãos e que levou ao martírio. Outras se dedicaram à instrução dos catecúmenos. Como resultado de tudo isso, o título de viúva chegou a se referir não tanto ao estado civil da mulher em questão, como a sua função dentro da comunidade cristã. Antes de terminar o século I, já havia mulheres solteiras que decidiam dedicar-se integralmente a essas funções e não se casar. Aí começa os monastérios, aí que surge a questão das freiras, né? E os monges, né? Vai surgindo dessas questões, né? De não casar e ficar só para o Senhor, né? E aí que vem o voto, qual que era o voto? Celibato, né? Celibato, né? Surge aí do século II, né? Lembra que eu falei? Surge o dom do martírio, porque estava morrendo um monte de gente, então começou a doutrina de você ter o dom de morrer. E aí tem o dom do celibato, surge também no segundo século, de pessoas que estavam indo realmente para a questão de ficar só para o Senhor. Muito por causa disso, das viúvas, entendeu? E maridos descrentes, que abandonavam os lares. Então não havia um posicionamento, casa novo, constitui e tal, né? Que é toda essa propaganda do século XXI. Seja feliz, entendeu? Busque os seus sonhos, Deus tem uma coisa nova para você. Não, o negócio, a igreja primitiva e o segundo século não deu certo, filho, entendeu? Fica com Jesus. Fica com Jesus, entendeu? Fica com ele. Fica com ele, né? Fica com ele. Então, aí você percebe o quê? Olha a história da Felicidade, só para a gente terminar. Felicidade e seus 7 filhos, que era uma viúva ali em Roma no ano 161. Olha lá, Felicidade. Muitos cristãos foram vítimas da perseguição de Marco Aurélio, mas quero destacar o martírio de Felicidade, ou Felicitas. Então, olha lá. Felicitas e seus 7 filhos. Olha o nome deles. Januários, Félix, Filipos, Silvanus, Alexandre, Vitalus e Martialis. Um caso passado de seu antecessor Antônio Pio para ele. Foram martirizados em 161. Gente, lembra das perseguições? Eram coisas terríveis. Famílias todas eram mortas por causa de Jesus. Então, olha lá. Felicidade era uma mulher viúva que tinha consagrado sua vida e a de seus filhos inteiramente ao Senhor, e sua obra era tal que os sacerdotes pagãos decidiram impedi-la e acusá-la perante as autoridades. O caso foi tratado pelo prefeito da cidade de Roma, Públio, que interrogou Felicitas. E aí, olha lá, o momento do julgamento. Diante do tribunal, Públio declarou: muito bem, Felicitas, se você quer morrer, que morra sozinha, mas tenha compaixão de seus filhos e aconselho-os a salvar a vida sacrificando aos deuses. E olha o que ela responde: sua compaixão é pura maldade e seu conselho é pura crueldade, pois se meus filhos sacrificarem aos deuses, entregarão a vida aos demônios do inferno, que são seus deuses. Eles ficariam acorrentados na escuridão e no fogo eterno. Olha a resposta dela. Felicitas morreu por último, pois primeiro fora as execuções de seus filhos. Januários, o mais velho, foi açoitado na frente dos outros. Na ponta do chicote havia uma pequena bola que dilacerou quase todo o seu corpo, até que ele já não se movia mais. Félix e Filipos foram os próximos. Os soldados espancaram-nos com paus até a morte. Silvanus foi jogado de uma grande altura. Os 3 mais novos, Alexandre, Vitalus e Martialis, foram trazidos um a um diante de sua mãe e decapitados. Por fim, em meio às lágrimas, depois de presenciar a morte de seus filhos, depois da morte de seus 7 filhos, Felicidade, já ansiosa para se apresentar diante de Cristo, olha, ansiosa, apresentar diante de Cristo com seus filhos, foi decapitada com uma espada por ordem do imperador, com uma lição a esse e outros obstinados cristãos. Mas morreu alegre
por ter conseguido educar seus filhos na fé cristã, os quais, assim como ela, também foram fiéis até a morte. Então essa é a história de Felicidade e seus 7 filhos. Então, ó, ela respondeu pelos seus filhos e os seus filhos permaneceram na fé. Porque você não vê eles, não, a gente não quer a fé da nossa mãe, não. Entendeu? Eles permaneceram. Fala, não, mãe, pode ir depois. Então, Vai lá amanhã. então eles permaneceram também fiéis. Gente, ver os filhos morrendo. Sofrimento Dessa que ela forma ficou. ainda. Gente, ver os seus próprios filhos morrendo. 7 Tá filhos. feliz ainda. É. E ansiosa pra que acontecesse com Um ela. nome Não, felicidade. né? É. Ver seus 7 filhos morrendo na sua frente, você ainda permanecer fiel, né? Eles sendo chicotados, porque um deles foi chicoteado, né? Os primeiros lá, tipo, espancados. Apanharam, né? Apanharam na frente dela, né? Então é uma coisa assim forte, né? Acho que o menos pior foi o que jogou da altura, né? Pra você, né? Pra ele. Não, eu acho que o menos pior, né? Mas Que você caiu na ela... altura Menos pior é decapitado. Não, eu falo assim, pra mãe Não, ver, então, tipo, entendeu? O sofrimento dela, que eu falo assim, jogou ele. Imagina, eu acho que tudo Quem é pai, né? Quem é pai, você tem seu filho, um machucadinho que ele tem, já fere você. Quando seu filho se machuca, você se machuca. Verdade. Você tem esse sentimento, você fala, nossa, entendeu? O cuidado que você tem, principalmente se é menina, entendeu? Quando é menina, você tem um cuidado dobrado. Entendeu? Dobrado quando é menina, né? Verdade. Entendeu? Então, imagine, é uma coisa muito forte, né? Então, a história dela é uma história forte, né? Então, pessoal, isso aí foi a organização da igreja. Vocês têm o PDF, que é do Justo Gonzalez, tá? Então, vai tratar da questão da liderança e de como a igreja se organizava, né? Como eram casas, famílias, eram líderes, né? E eles estavam ali administrando a igreja, como a igreja estava crescendo, né?